realizar, mas não consigo. Me ajude nas minhas fraquezas, não sei como devo pedir. Espírito Santo, vem interceder por mim, vem interceder por mim. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Ti. Espírito Santo, vem orar por mim, vem orar por mim. Estou clamando, estou pedindo, só Deus sabe a dor que estou sentindo. Meu coração está ferido, mas o meu clamor está subindo. Estou clamando, estou pedindo, só Deus sabe a dor que estou sentindo. Meu coração está ferido, mas o meu clamor está subindo. Nada vai nos impedir de Te adorar, Senhor, porque foi para isso que o Senhor nos salvou, foi para isso que o Senhor nos ressuscitou em espírito, para engrandecer, para louvar, Senhor, e fazer brilhar a Tua luz, Pai amado. O mundo jaz no maligno, o Senhor disse, mas o Senhor veio para resgatar os seus, para despertar o seu povo, para libertar da escravidão, do pecado e da morte. Oh, Deus bendito, tenha liberdade, Senhor, para agir na vida de cada um desses Teus filhos que estão Te ouvindo agora, Pai. Dê essa liberdade a eles, amados, a Ele, amados. Diga a Ele que você precisa dEle. Diga que você confia, porque a nossa relação com Deus é uma questão de fé, uma questão de confiança. Diga que você confia nele. Chama Ele para fazer a vontade dEle na sua vida, para te proteger. Graças a Deus. Glórias a Deus, queridos. Sejam abençoados em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus. Amém. Coloca ali, por favor. Você está perguntando se eu quero uma água. Obrigado, minha linda. Quentinha. 700 galão. Glória a Deus, meus amados. Quero trazer uma palavra de Deus. Tenho certeza que Deus vai fortalecer, vai nos abençoar. 2 Crônicas, capítulo 18. 2 Crônicas, capítulo 18. Amados, estão me ouvindo bem? Vocês podem responder ali se o áudio está indo bem? Eu vi ali que a câmera está desfocada, mas pode ser a internet. Eu estou vendo ali, parece que está boa. O missionário Veiga disse que está fora de foco. Será que é por causa da internet? Se vocês estão me ouvindo bem, queridos, dá um ok, senão eu vou trazer a câmera um pouquinho mais perto de mim. Acho que era até bom trazer um pouquinho mais a câmera para frente. Veja se tá bom. Não tremer muito. Tá bom? Tá segurando? Amém. Fica tranquilo. 2 Crônicas, capítulo 18. Eu creio que agora tá bom. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Meu Pai amado, fala conosco, Senhor. Ministra no nosso coração. Ministra, Senhor, no coração da Tua igreja que está assistindo neste momento, Pai. Que não seja, Senhor amado, eu, o homem falho, porque sou falho e declaro diante de todos, Pai. Porque é na minha fraqueza que opera o Seu poder. Aliás, são nas nossas fraquezas que opera o poder de Deus. Então, Pai, que o Senhor me use como um canal para abençoar cada um desses Teus filhinhos. É o que nós Te pedimos em nome do Teu Santo Filho Jesus Cristo. E Te agradecemos. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Já voltou ali. Caiu muito, né? Sim, tá perfeito. Glória a Deus. Juliano, obrigado. O missionário Veiga também tá bom. Marinalvo. Glória a Deus. Glória a Deus. Jonas está acompanhando a gente. Deus abençoe, Jonas. Em nome de Jesus. Josafá, versículo 1. Tinha riquezas e glória em abundância,
e tornou-se genro de Acabe. Passado alguns anos, Josafá foi visitar Acabe em Samaria. Vamos entender aqui, amados. O Josafá era o rei de Judá. Esses dias eu ministrei sobre Ezequias. E Ezequias era o rei de Judá. Josafá é antes de Ezequias, também rei de Judá. Essa história aconteceu antes, mas nós vamos ver como elas sempre se repetem. O inimigo ele sempre age da mesma maneira. É a maneira que ele tem para agir, através da injustiça, do medo e da maledicência. Por isso, queridos, que nós, hoje como cristãos, nós não podemos emprestar a nossa boca para maledicências, falar mal dos outros, porque isso é uma arma do diabo. Jesus ele disse, o que saia da vossa boca somente o que for para edificação daqueles que escutam. Então a minha boca, a sua boca, ela só pode ser emprestada para edificar. Hoje eu postei até algo que eu vi ali, uma mensagem que eu vi ali no Facebook, e logo em seguida eu apaguei, porque eu reconheço que não era oportuno a respeito de nós não comprarmos mais coisas da China e comprarmos coisas do Brasil, mas tinha ali uma palavra ali que não era boa, e minha esposa ela me corrigiu, e eu no mesmo momento retirei, excluí aquela publicação, e agora estou falando a vocês ali porque nós somos falhos. Mas nós temos que nos emprestar a nossa boca, queridos, para falar o que é bom, para edificar, aquilo que vai abençoar, que vai construir, que vai levantar o povo de Deus. A maledicência, ela tem uma raiz, ela tem uma casa, e essa casa não é de Deus, é a casa do maligno. A raiz é maligna. A palavra mal, o falar mal, você vê que nós temos escutado muitas más notícias. E o mal em si, ele é mal, e o mal é pernicioso. A intenção do mal, amados, é entrar nos nossos ouvidos. A intenção do mal entrar nos nossos ouvidos é nos trazer medo e nos afastar de Deus. Essa é a intenção do mal. Então, por isso que nós temos hoje que fazer o seguinte, queridos, nós temos que afastar de falar mal, ou ouvir o mal. Desliga um pouco o noticiário, amados. Já foi dito dessa quarentena, foi dito para você ficar em casa, tudo bem. Mas agora não fica se alimentando de más notícia gera medo, e medo gera distância de Deus. Amém, queridos? Então agora, já que nós estamos em casa, vamos aproveitar para ouvir as boas notícias. A notícia do Evangelho, a salvação. Isso. Segundo Crônicas, queridos. Segundo Crônicas, capítulo 18. A Denise está perguntando. O irmão Nicodemos disse que o Jonas está dormindo. Ele está ali, ele estava agora ali. Segundo Crônicas, capítulo 18, queridos. Então no versículo, vamos ler o versículo 2. Passado alguns anos, Josafá foi visitar Acabe. Josafá, rei de Judá, foi visitar o rei de Israel. Lembra que Judá, a capital de Judá era Jerusalém, e a capital de Israel era Samaria. Então o rei de Judá foi visitar o rei de Israel. Eles se aparentaram, tá? Ele virou genro. E o que ele fez, ó? Ele foi visitar o rei de Acabe. Só que o Acabe, meus amados, o rei Acabe era um rei terrível. Era um rei que se chamava pelo povo de Deus, porque é o rei de Israel, mas não temia a Deus. Ele simplesmente fazia aquilo que o coração dele mandava. E hoje, infelizmente, nós vemos muita parte da igreja que funciona dessa maneira. Elas não temem a Deus, elas dizem que amam a Deus, elas dizem que elas acreditam a Deus, mas na verdade elas não temem a Deus, porque elas não obedecem a Deus. Como é que eu vou mostrar, amados, que eu amo a Deus, que eu acredito nele? Jesus falou, aquele que me ama obedece os meus mandamentos. Quando os mandamentos do Senhor se tornam penosos, se tornam difíceis, as pessoas não obedecem, significa que elas deixaram de confiar e acreditar em Jesus. Deixando de confiar em Jesus, nós estamos afastando o Senhor Jesus da nossa vida. E afastando o Senhor Jesus da nossa vida, nós estamos afastando a bênção que o Senhor Jesus oferece. Amém, meus amados? O Acabe, ele era esse tipo de cristãos. E não só cristão, amado, nós estamos falando do líder do povo de Israel. Lembra que Jesus falou dos fariseus? Quando Jesus se referia aos fariseus, qual que é a maneira que ele se referia a eles? Hipócritas. Porque os fariseus ficavam na porta do céu, não entravam, não queriam, escolheram não entrar e ficavam barrando quem quisesse entrar. Então é essa a natureza do Acabe. É a pessoa que sabe o que deve fazer, mas não faz. Escuta a palavra, mas não coloca no coração. Aí foi isso que na oração inicial que Deus lembrou aqui, que Deus disse ao povo de Israel, esse povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está distante de mim. Josafá já não era assim, amado. Josafá era um crente que buscava a Deus de todo o coração, com toda a alma, com todas as forças. Mesmo sendo falho, ele não desistia de Deus e buscava a Deus. Só que cometia erros como eu e você nós cometemos. E nós vamos ver aqui também um erro de Josafá.
Olha lá. Acabe matou ovelhas e bois em abundância. Fez um grande sacrifício, uma grande comemoração para agradar, uma grande festa para agradar o rei Josafá que visitava ele. E para o povo que o acompanhava. E o persuadiu a ir com ele para Ramote de Gileade. Opa, presta atenção. Quando nós nos unimos, amados, a esses falsos crentes, ou as pessoas, amados, que elas não temem a Deus, presta atenção, eu não estou falando para você não ter contato com ela, não é isso que eu estou dizendo. É quando eles se aparentaram, eles se uniram. A Bíblia diz que não existe comunhão entre luz e trevas, meus queridos. Amém, amado? Isso sim se chama julgo desigual. Quando, por exemplo, uma pessoa casa com uma pessoa de outra religião, é um julgo desigual. Eu vi um pastor, né, muito conhecido, que ele fala brincando, ele fala, olha, o certo é crente casar com crente, o macumbeiro casar com macumbeiro, o espírito casar com espírito, e nesse caso ele está certo. Amém, queridos? Porque o julgo é desigual. Como que nós cristãos, sabendo as leis de Deus, conhecendo o que Deus fala, nós vamos casar com pessoas que elas não temem a Deus? Nós vamos nos aparentar. E esse parentesco, amados, ele tem uma função, é derrubar você. Deus, ele deu uma lei aos judeus que eles não podiam casar com as filhas dos estrangeiros e nem dar seus filhos para casar, suas filhas para casar com estrangeiros. Por quê? Ele disse porque certamente elas vão perverter o seu coração, os estrangeiros vão perverter o seu coração e vocês vão adorar outros deuses. Lembra de Salomão? A sabedoria que Deus deu a Salomão? Uma sabedoria que não tem igual. Mais sábio que Salomão, mas somente o Senhor Jesus Cristo. Ele entregou essa sabedoria a nós, mas nós estamos aperfeiçoando ela. E nós aperfeiçoamos essa sabedoria através do amor. Amém, queridos? Só que o Salomão, ele teve essa sabedoria toda pronta para a vida dele, cheia na vida dele. Amém, meus queridos? Então, o que aconteceu? Mesmo com essa sabedoria, mesmo com a riqueza, a glória, a honra que Deus deu a ele, ele cometeu um erro muito grave. Ele casou com várias mulheres estrangeiras. E a Bíblia diz que no final da sua vida, o que ele estava fazendo? Justamente aquilo que Deus falou que ia acontecer. Ele levantaria altares, adoraria os deuses dos estrangeiros. Foi o que aconteceu com o homem mais sábio depois de Jesus que passou nessa terra. Então, se ele com toda aquela sabedoria caiu, amados, por desobediência a Deus, você acha que você vai ficar em pé? Não, não cometa essa bobeira. Ore a Deus, coloque tudo na presença de Deus. Amém, queridos? Coloque tudo, ore, faça tudo em oração e com a confirmação de Deus, porque dessa maneira você vai ter uma vida abençoada. Então o que aconteceu? Ele foi lá, se aparentou com Acabe, o Acabe fez uma grande festa para ele, olha que benção que era, uma festa para receber Josafá e toda a sua comitiva. Mas o que ele fez? Ele persuadiu, onde é que nós lemos aqui? Abundância total. Isso, lá no versículo 2, Isso. Passados alguns anos, Josafá foi visitar Acabe em Samaria. Acabe matou ovelhas e bois em abundância. Fez uma grande festa para Josafá e para o povo que o acompanhava, toda a sua comitiva. E que mais? O persuadiu a ir com ele a uma guerra que não pertencia a Josafá, a Ramote de Gileade. Versículo 3. Acabe, rei de Israel, perguntou a Josafá, rei de Judá: você vai comigo a Ramote de Gileade? Olha a maldade, meus amados. Faz uma festa, chama de amigo, nós estamos todos juntos, nós somos irmãos, tá bom? Nós nos amamos, é o ecumenismo, tá tudo certo, tudo é permitido. A graça é a graça, é a graça. As pessoas usam a graça de maneira incorreta. Amém, queridos? Elas falam muito da graça, mas elas não acreditam em Deus para receber a graça de Deus. Elas não obedecem a Deus para receber a graça de Deus. Ah, não, mas é tudo liberado. De maneira alguma, queridos. Olha o que aconteceu. Josafá cometeu um erro, se aparentou com Acabe. Quando ele foi lá, o diabo, não vou dizer o Acabe, mas o inimigo preparou uma armadilha para Josafá. Preparou um grande banquete, churrasco à vontade, matou muitos bois para toda a comitiva. Olha, carne à vontade, meu amigo, meu irmão. Mas é o seguinte, você é meu irmão mesmo? Vou. Eu tenho uma guerra lá em Ramote de Gileade, você vai comigo lá? Vamos junto nessa peleja? Aí o que aconteceu? O Josafá não teve como dizer não. E sim, nós somos irmãos, sim, nós somos parentes. Olha como que o inimigo trabalha. Respondeu Josafá: sou como você é, meu povo, como é o seu povo. Iremos com você à guerra. No finalzinho do versículo 3. Só que o Josafá, como ele era crente, ele teve um questionamento. No versículo 4 ele diz assim: Josafá disse mais ao rei de Israel: consulta primeiro a palavra do Senhor. Tá bom, eu tô aqui já, né? Você fez uma festa para mim e me constrangeu aí com você para a peleja. Entendi, nós somos parentes, né? Ok.
Mas vamos consultar a Deus primeiro. O que Deus acha disso? Olha o que aconteceu. Versículo 5. Então o rei de Israel reuniu os profetas, 400 profetas, e lhes perguntou, 400 profetas, devemos ir lutar contra Ramote e Gileade, ou devo me conter, ou não devemos ir? Eles responderam, vá, porque Deus a entregará nas mãos do rei. Mas o que acontece, amados? Ele se cercou de profetas que falavam somente aquilo que agradava o coração dele. Só que nós vamos ver algo interessante. Esses profetas aqui, eles vão receber uma unção vinda da parte de Deus que eles nunca receberam. Porque eles sempre mentiam e falavam o que Deus, o que agradava o rei. Os 400 profetas, eles eram pagos. Olha, vocês vão falar o que eu quero ouvir, senão vão ser meus profetas. Combinado. Então sempre eles falavam o que o rei queria ouvir. Nesse caso vai ser um pouco diferente. Eles vão falar agora no entendimento deles com a autoridade de Deus. Nós vamos entender isso aqui, ó. Versículo, eles responderam, ó, no finalzinho do versículo 5. Vá, porque Deus a entregará nas mãos do rei. Aí o crente, aquele que é crente, ele sabe quando o negócio não é de Deus. Mas Josafá perguntou, não há aqui ainda algum profeta do Senhor para consultarmos? Ou seja, eu estou vendo que essas pessoas elas não são de bem, elas não estão orando a Deus. Elas não estão buscando em Deus a solução, elas simplesmente falaram o que o Senhor quer ouvir. Não tem um profeta de Deus, se tiver um profeta de Deus, já resolve, porque ele vai invocar Deus. Um profeta de Deus, amados, vale mais do que 400 profetas que não são de Deus e dizem que são de Deus. Quantas pessoas que trazem, hoje no Facebook é uma moda de vender revelação. Olha, você vai vir aqui, tem uma revelação, nós vamos revelar a tua identidade, nós vamos revelar isso, vamos revelar aquilo, amados. Não caiam nisso, queridos. Isso é para atrair as pessoas, porque as pessoas têm prazer em ver isso, elas têm prazer em se enganar. O rei Acabe, ele tinha prazer em se enganar, por isso que ele pegou o quê? Ele pegou 400 mentirosos, colocou em volta dele, e olha, vocês sempre vão falar em nome de Deus o que eu quero ouvir. E os mentirosos, que eram mercenários, recebiam para fazer isso, eles falavam somente o que o rei queria ouvir. O Josafá, que era crente, que estava acostumado a andar com Deus, com o profeta de Deus, ele falou assim, peraí, não, Acabe, ó, tudo bem, não tem um profeta de Deus aí para a gente ouvir, o que Deus quer mesmo, o que Deus fala a esse respeito? Aí olha o que o rei vai responder, meus queridos. Versículo 7. O rei de Israel respondeu a Josafá, há um ainda. Queridos, quantos profetas que tinha que falavam em nome de Deus? Em Israel? Um. Estão entendendo a diferença da igreja? Na igreja, o profeta que fala de Deus, ele é esquecido, ele é tirado de lado. Nós vamos ver grandes ministérios, amados, que quando tem um pastor que fala de Deus, ele é excluído, ele é colocado lá. Se eles puderem matar, eles matam esse profeta. Mas se eles não puderem matar, eles vão tentar matar lentamente, vão excluir. Olha, esse profeta não é de Deus, vão falar mal dele. Olha lá, 400 profetas em volta do rei. E um profeta lá longe, isolado. Por quê? Porque não falava o que agradava o rei, mas falava o que agradava o rei dos reis. Glória a Deus, amado. Eu quero que você fique com essa palavra. Você que está escutando, preste muita atenção nisso, porque isso vai mudar a sua vida. Não importa o que as pessoas falem, se ela quer agradar você, amados. Eles são mercenários. As pessoas que falam que os outros querem ouvir são mercenários. O profeta de Deus não fala o que você quer ouvir. Fala o que Deus quer que você escute. Glória a Deus, queridos. Olha o que ele vai dizer. Versículo 7. O rei de Israel respondeu a Josafá, há um ainda, por meio de quem podemos consultar o Senhor. Mas eu o odeio. Ali em outra versão vai falar assim, eu o aborreço, eu odeio, ele me odeia. Ou eu aborreço ele, né? Eu incomodo ele. Porque nunca profetiza de mim o que é bom. Ou seja, esse profeta foi deixado de lado, queridos. Por quê? Porque eu odeio, eu não gosto dele. Por quê? Porque ele nunca fala o que eu quero ouvir. Esse profeta, ele só fala o que Deus quer que eu não quero saber o que Deus quer saber da minha vida, o que ele quer falar para mim. Eu quero simplesmente ouvir e obedecer. Eu quero que ele fale o que eu quero ouvir. Porque eu sou o rei. Vocês estão entendendo, amados? Então o que acontece? Há um ainda por meio de quem podemos consultar o Senhor, mas eu o odeio, porque nunca profetiza de mim o que é bom, mas somente o que é mal. Por que ele só profetizava o que é mal a respeito de Acabe, amados? Porque Acabe só fazia o que era mal. Acabe não fazia o que era de Deus.
líder do povo de Deus. Nós estamos falando do líder do povo de Israel. Israel significa povo de Deus. O líder do povo de Deus só fazia o que era mal. E toda vez Deus enviava um profeta e falava: você está errado, rei. E ele, com todo o orgulho que ele tinha, ele falava assim: eu não quero que ninguém fale que eu estou errado. Eu quero que eles falem que eu estou certo. Então ele colocou 400 profetas para falar o que agradava o coração dele. Não é verdade? Se você quiser comentar também, fala. A pastora está aqui do meu lado. Onde é que eu parei, queridos? Versículo 8. O nome dele é Micaías, filho de Imlá. Josafá disse: o rei não deveria falar assim, ou seja, não fala assim. Por quê? Por que o homem de Deus, um rei que temia a Deus, falou para o rei de Israel que não temia a Deus não falar mal do profeta? Porque o profeta fala em nome de Deus, ele representa a Deus, queridos. Aí o Josafá diz assim, ó: não fale assim, ó rei, não fale assim dele. Então o rei de Israel chamou o oficial e disse: traga-me depressa Micaías, filho de Imlá. O rei de Israel e Josafá, o rei de Judá, estavam assentados cada um no seu trono, vestidos de trajes reais, numa eira à entrada do portão da cidade de Samaria. E todos os profetas profetizavam diante deles. Aí tinha um profeta, versículo 10, chamado Zedequias, filho de Kenaana. Ele fez para si um chifre de ferro e disse: assim diz o Senhor, com este chifre você vai dar as chifradas, escorneará, vai estar escrito em outra versão, os sírios até os destruir por completo. Ou seja, teve um profeta lá chamado Zedequias, que ele foi lá, manuseou lá, formou lá um chifre de ferro, pegou um ou dois ou mais, e começou a fazer lá um ritual de escorneamento, né? Sei lá como que era aquilo lá, e ele acreditava que aquilo tinha sido direcionado por Deus. E ele profetizou ao rei, enquanto foi chamar o profeta Micaías, ele estava lá: olha, rei, com esse chifre você vai chifrar os sírios até destruir, vai acabar com eles. Então vamos continuar lendo. Versículo 10. Zedequias, Kenanos, tá. Versículo 11. Todos os profetas profetizavam assim dizendo. Todos os profetas concordaram com Zedequias. Eles diziam: você vai derrotar, você vai escornear, você vai destruir de uma vez os sírios. Eles diziam mais, ó: suba a Ramote Gileade, você triunfará. O Senhor a entregará nas mãos do rei. 400 profetas, todos eles a uma dizendo: a vitória é certa. Versículo 12. O mensageiro que tinha ido chamar Micaías falou-lhe dizendo: eis que as palavras dos profetas a uma profetizem coisas boas para o rei. Portanto, que a sua palavra seja como a um deles. Como a um deles, fale o que é bom. Amados, olha isso aqui, queridos. Isso aqui é mais uma coisa para eu e você nós meditarmos e pensarmos. O rei mandou chamar o profeta Micaías, que aborrecia ele, que falava que era de Deus. O mensageiro, o comandante que foi lá chamar Micaías, já foi fazendo uma pressão psicológica. Você não vai falar o que você pensa, Micaías. Você vai falar o que os profetas estão falando. Seja a tua palavra como a deles. Vocês entenderam o teor da ameaça? Nós estamos falando de um rei que tem autoridade para mandar arrancar a cabeça. Hoje ainda não é assim. Hoje esse sistema presidencial ainda não é assim. Mas futuramente a Bíblia diz que vai ser assim. Porque o governo vai ser único. Então o rei, ele chegou e disse assim: olha, vai lá e chama Micaías. Mas você já sabe como que você vai chamar, não sabe, comandante? Deixa comigo. Chegou lá em Micaías, falou: Micaías, é o seguinte, todos os profetas, 400, profetizam coisas boas ao rei. Seja a sua palavra como um deles. Ai de você se falar o que você quer. Vocês estão entendendo, amados? É assim que os profetas de Deus são calados. É assim que o mundo, que o sistema quer calar a palavra de Deus. Hoje a palavra de Deus ela incomoda, meus amados. Mas a resenha, a revelação, os moveres, os avivamentos, né, entre aspas, isso ainda incomoda o inferno. O diabo está lá sentado na mesa, na cadeira da igreja, está batendo palmas e está, entre aspas, louvando com o povo.
Porque se a Bíblia diz, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. O que vai libertar a igreja, amados, é o conhecimento da verdade. Não é participar de um culto, não é fazer parte dessa ou daquela igreja, mas é o conhecimento da verdade. Porque quando nós conhecemos a verdade, lembra que foi dito na oração? Jesus disse, eu sou a verdade, eu sou o caminho e eu sou a vida. Então, quando nós conhecemos a verdade, que é Jesus Cristo, nós somos libertos pelo Senhor Jesus Cristo. É isso. E como que eu conheço Jesus? Eu entendo que é Jesus quando eu começo a obedecer Ele, porque eu acredito que tudo que Ele fala é bom. Mas quando eu não confio nele, eu obedeço só em partes, como quando me convém. Isso mostra que não confia. Vocês estão entendendo, meus queridos? O mundo ele não quer que você confie. Você pode fazer o que você quiser, você pode ter a igreja cheia, você pode estar 500, 1000, 1 milhão de pessoas na tua igreja. Não é o problema. O problema é se você falar a verdade. Aí você incomoda. Foi lá, não fala o que você quer falar, Micaías. Fala somente o que os profetas estão falando. É isso que nós estamos lendo aqui, amado. Sempre a mesma história. Versículo 13. Micaías respondeu: tão certo como vive o Senhor, o que o meu Deus me disser, isto falarei. O que um homem de Deus ele faz, amados? Ele não quer saber disso. Tão certo como vive o Senhor, o que Deus mandar eu falar, é isso que eu vou falar. Eu, pastor Júnior, eu não estou preocupado em agradar você. Eu estou preocupado que você conheça a verdade. Porque essa verdade que você conhecer é essa verdade que vai te libertar. E a verdade é uma só, é Jesus Cristo, a sua palavra, o Evangelho. 4 evangelhos que dizem respeito à vida, ensinamentos, morte e ressurreição de uma pessoa, que é o Senhor Jesus Cristo. 4 visões diferentes da mesma história que não se contradizem. Vocês estão entendendo? Por isso que o Evangelho é Jesus Cristo. A palavra de Deus, o Evangelho é Jesus Cristo. Porque falam da vida dele, os ensinamentos do Senhor Jesus Cristo. O profeta de Deus fala assim, eu vou falar somente o que Deus me mandar. Versículo 14. Quando ele chegou à presença do rei, este lhe perguntou, Micaías, devemos ir a Ramote Gileade para a batalha ou devo me conter? Ele respondeu, vá, você triunfará, e eles serão entregues nas mãos de vocês. O rei lhe disse, quantas vezes devo fazer você jurar para que não me fale senão a verdade em nome do Senhor? Vocês entenderam, amados? O que Deus fez com o rei? A lição que Deus deu no rei? Ele foi lá e pressionou, falou assim, fala como a palavra dele. O profeta foi lá de maneira irônica e falou assim, vai, pode ir, ó, os 400 profetas, vai que Deus vai entregar os teus inimigos nas suas mãos. Aí o rei se sentiu na autoridade, se sentiu para repreender o profeta. Quantas vezes eu já disse para você só falar a verdade? É isso que nós vimos na palavra? Ou pelo contrário, ele só incomodava e falava para o profeta, para o rei, aquilo que não agradava o rei, porque o rei vivia na mentira. Estão entendendo? Deus estava já mostrando para o rei como ele está enganado, como ele está errado, como ele não tem, ele não concorda, ele não age da maneira que ele diz. As pessoas hoje, amadas, elas falam uma coisa e fazem outra. Elas dizem que acreditam em Deus, mas elas não acreditam, elas mostram nas suas ações que elas não acreditam. Hoje, amados, nós vemos, amado, o medo dominando. Tudo bem, as pessoas que elas não conhecem a Deus, elas vão ser mais influenciadas pelo medo. Mas hoje, se você está me ouvindo, Deus está te dando uma oportunidade. Ele está dizendo o verdadeiro amor, o amor de Deus, ele lança fora esse medo que você está sentindo. Você não vai mais ter medo, amado, lembra do Salmo 91? Mal nenhum te sucederá, praga alguma chegará à sua tenda, ele dará ordem aos seus anjos para que te guarde, você não temerá o terror noturno, seta que voa de dia, nem a mortandade que se propaga nas trevas. 1000 cairão ao seu lado, 10.000 à sua direita. Estão entendendo? Essas promessas, elas vão fazer parte da sua vida, desde que você se aproxime mais de Deus, desde que você acredite em Deus. Então o medo vai saindo e essas promessas, elas vão ser mais vivas dentro de mim, dentro de você. Mas quando nós não nos alimentamos de Deus, não buscamos conhecer a verdade que liberta, aí o medo ele vai ter a maior influência. As pessoas elas vão agir pelo medo. Existem 2 maneiras de nós agirmos, amado. Ou nós agimos pelo medo. Como que é agir pelo medo? É se correr, se proteger, é a sobrevivência. Busca pela sobrevivência. Ou nós agimos pela fé. Mas a palavra de Deus diz que o justo de Deus ele vive pelo quê? Pelo medo ou pela fé? O meu justo viverá pela
fé. E se ele retroceder, diz o Senhor, eu não tenho prazer nele. Porque aqueles que andam pela fé, eles não retrocedem. Vocês viram Micaías? Na fé. Mas o que o guarda lá, o comandante, foi falar para Micaías? Você retroceda e fale o que o rei quer ouvir. Como Micaías não tinha nem um pingo de medo do rei, mesmo tendo o poder de arrancar a cabeça dele, porque ele sabia para onde ele ia, ele foi lá e simplesmente até foi irônico, vamos falar, até debochou do rei. Pode ir, rei, pode mesmo, vai mesmo, que nem eles estão falando. E você vai triunfar. É isso que você queria ouvir de mim, rei? Vocês estão entendendo, queridos? Aí o rei falou assim, não, só fala a verdade, eu já mandei você falar só a verdade. Onde é que eu parei, queridos? Isso, versículo 16. Então Micaías disse, agora vai vir a verdade que o rei não queria ouvir. Vi todo Israel disperso pelos montes, eles estavam como ovelhas que não têm pastor. E o Senhor Deus disse, esse povo, não tem dono, que cada um volte em paz para sua casa. Ele está dizendo, você vai para essa guerra, Acabe, mas você vai morrer. Eu vi o povo de Israel todos dispersos como não tem pastor. Você é o líder desse povo, você vai perecer. E o próprio Deus vai dizer, olha, esses não têm dono, volte cada um para sua casa. Versículo 17. Então o rei de Israel disse a Josafá, eu não disse a você que a meu respeito ele não profetiza o que é bom, mas somente o que é mal? Ele não queria ouvir a verdade, ele não falou, fala somente a verdade? E agora por que ele está irritado? Vocês estão entendendo, amados? Não tem concordância nas palavras e nos atos. Eu quero que você medite na sua vida, queridos. Onde é que você estiver me ouvindo, medita sobre isso. Aquilo que você fala, aquilo que você prega, condiz com aquilo que você vive? Com aquilo que você diz que acredita, condiz com aquilo que você está fazendo? Tenha isso no seu coração, meus amados. Pense sobre isso, medita sobre isso. Porque as pessoas, isso é uma característica de pessoas que não têm fé. Elas gostam de acusar. Hoje você vê que as pessoas elas estão denunciando, elas estão cobrando dos governantes que façam alguma coisa quando vê alguém na praia, quando vê alguém com uma loja aberta. Já foi dito que panificadora, mercado deveria ser aberto, farmácia deveria ser aberto, mas a população que não obedece à autoridade, não obedece a Deus, está agora cobrando das autoridades que tomem providência. Ou seja, quando a autoridade fala algo que ela não quer ouvir, porque a autoridade é tudo igual, porque isso, porque aquilo outro. Mas quando ela é o que ela acredita, que ela está com medo, e agora está movida pelo medo, e o medo é o contrário da fé, o que ela faz? Ela cobra, ela exige que seja feito como ela quer que seja feito. Acabe, ele exigia que o Micaías falasse o que ele queria ouvir. E Micaías falou, nem pensar. Eu vi o povo de Israel disperso como quem não tem pastor. E Deus disse para eles, olha, volte em paz para casa de vocês. Vocês não têm dono. Já acabou. Ou seja, hoje é o dia de você cair, Acabe. Ou seja, essas pessoas que elas não temem a Deus, elas têm o dia contado dela, meus amados. Elas vão cair. Especialmente se elas estiverem liderando o povo de Deus. Porque a Bíblia diz que quem muito é dado, muito é cobrado. Vocês viram a responsabilidade que está sobre a minha vida? Ai de mim se eu não pregar o Evangelho. Ai de mim se eu vim aqui, queridos, e falar o que eu acho que vocês querem ouvir. A minha obrigação é trazer o quê? Trazer a mensagem de Deus para o povo de Deus. O povo não pertence a mim. O povo de Deus pertence a quem? Pertence a Deus. Então a minha obrigação é trazer a mensagem de Deus para o seu povo. Agora imagina se eu chego aqui e falo assim, ó Deus, eu não quero saber o que você está falando, eu quero trazer esse povo para mim, fazer eles depender de mim, eu vou falar o que eu acho que eles querem ouvir, eu vou começar a agradar esse, eu vou falar aquilo que ele quer ouvir, vou revelar aquele, eu vou fazer assim, e assim eles vão me achar que eu sou o Superman espiritual. Eles vão achar que eu sou o guru deles. E todos eles vão depender da minha oração, vão depender de mim. E quando eles precisarem, eu vou estar lá pronto. Quem sou eu? Quem sou eu, amados? Isso é a própria natureza do diabo, querendo colocar as pessoas no lugar de Deus. O meu trabalho, a minha missão, é apresentar aquele que eu conheço, o Senhor Jesus Cristo. Para que você pegue nas mãos do Senhor Jesus e caminhe após Ele. Lembra do João Batista? Eu não sou um Cristo. Aliás, eu não sou digno de desatar a correia das sandálias dele. Eu não sou digno, nem merecedor de desatar a correia das sandálias do Cristo. E depois que ele batizou Jesus, porque Jesus falou, não, você vai me batizar, porque assim vai se cumprir as Escrituras. Depois algumas pessoas vieram a João Batista e falaram, João, lembra aquele homem que você batizou aqui ontem? Ele está batizando lá do outro lado do rio. Vamos lá mandar para ele parar, que quem batiza aqui somos nós.
João Batista falou assim: ei, vocês não estão entendendo nada. Eu não disse que ele é o Cristo. Vocês não devem me seguir, porque eu disse que eu não sou o Cristo. Vocês devem seguir o Senhor Jesus, o Cristo. Glória a Deus, queridos. Glória a Deus. Como é que eu parei aqui? Tá acompanhando? É que a minha Bíblia é diferente, daí eu me perdo aqui um pouquinho. Isso. Versículo 18 agora. Micaías prosseguiu. O Acabe tinha dito no finalzinho 17. Eu não disse a você que a meu respeito ele não profetiza o que é bom, mas somente o que é mal? Aí o Micaías prosseguiu. Portanto, ouçam a palavra do Senhor. Vi o Senhor assentado no seu trono, e todo o exército do céu estava à sua direita e à sua esquerda. Olha que maravilha, amados. Deus revelou o mundo espiritual, viu Deus no trono de Deus e o exército de Deus à sua direita e à sua esquerda. Então o Senhor perguntou, olha o que Deus perguntou: quem enganará Acabe? Lembra dos profetas cheios de unção? Quem enganará Acabe, o rei de Israel, para que vá e seja morto em Ramote de Gileade? Presta atenção, Deus está falando para o Acabe através de Micaías tudo o que aconteceu espiritualmente, o que aconteceu diante do trono de Deus. Deus falou assim: alguém vai lá enganar o Acabe. Quem que vai enganar? E como os filhos de Deus, eles não iam enganar, e apareceram espíritos para enganar, que não é de Deus, olha lá, mas que obedecem a Deus. Versículo 20. Perdão, em Ramote de Gileade, finalzinho do 19. E um dizia uma coisa e outro espírito dizia outra. Versículo 20. Então um espírito, com letra minúscula, saiu e se apresentou diante do Senhor e disse: eu o enganarei. O Senhor perguntou: como? Ele respondeu: sairei e serei um espírito mentiroso na boca de todos os seus profetas, dos profetas do rei. Então o Senhor disse: você conseguirá enganá-lo. Vá e faça assim. Diga misericórdia, amados. Queridos, aqueles que gostam de viver de mentiras vão cair na mentira. É isso que Deus está dizendo. Gosta de ouvir mentira? Gosta de que as pessoas passem a mão na sua cabeça? Isso vai derrubar você. Onde você estiver me ouvindo, vigia, meus queridos. Pensa, coloca a sua vida agora no altar de Deus. Deixa Deus peneirar, deixa Deus fazer a obra dele na sua vida. Veja o que Deus quer para a sua vida. Busca em Deus, queridos, a dependência de Deus. Hoje nós vemos a situação que está o mundo. Hoje literalmente o mundo está caótico. E a tendência é piorar, meus amados, não é melhorar. Por que você está dizendo isso, pastor? Porque está escrito no livro de Apocalipse que a tendência é piorar. Então hoje, mais do que nunca, Deus está chamando você, está nos chamando para que a gente venha cada vez mais a depender de Deus. O Deus que cura, o Deus que prospera. Amém, amados? E principalmente o Deus que salva. Dentre tantas outras coisas que Deus faz, a maior de todas as bênçãos que Ele ofereceu a mim e a vocês é a nossa salvação. Isso não tem preço, queridos. Nós vamos passar. Quantas pessoas já passaram, já não estão mais entre nós. Mas vai chegar o nosso dia também de partir daqui. Mas Deus está dizendo: filhos, eu tenho a vida eterna para você. Ou você vai escolher a morte eterna. Eu tenho a vida eterna. E a vida eterna está em meu Filho, Jesus Cristo. Ele é o caminho para essa vida eterna que eu tenho para você. Será que é melhor a gente bater cabeça e achar que nós temos o controle da situação do que simplesmente confiar no Filho de Deus que morreu por nós? Será que vale a pena, amados, uma queda de braço com Deus? Será que nós temos chance de vencer? O diabo já está, e os seus servos já estão convictos que eles vão puxar o cabo de guerra com Deus e vão vencer. Será que você vai se aliar a eles? Ou será que você vai simplesmente se entregar nas mãos do Deus vivo, único e verdadeiro Deus? Amém, queridos? Olha lá. Versículo 22. E agora, eis que o Senhor pôs esse espírito mentiroso, o Micaías dizendo, na boca desses seus profetas. E o Senhor declarou que um mal vai lhe acontecer. Ou seja, não era motivo para o Acabe falar assim: meu Deus do céu. Nós estamos falando do líder do povo de Deus. Nós não estamos falando do incrédulo, nem do ateu, nem de um satanista. Nós estamos falando do líder do povo de Deus. Se Micaías disse isso, não era motivo dele falar assim: não, vamos orar a Deus porque o negócio está sério, porque agora a cabeça, não é a cabeça de Micaías que está prêmio, é a minha cabeça. Vocês estão entendendo, queridos? O que ele fez? Em vez de ele acreditar e tomar posse, ou seja, se humilhar na presença de Deus,
O que ele disse? Ó, nesse interim, versículo 23. Então o Zedequias, aquele lá do chifre, filho de Kenaana, chegou, deu uma bofetada em Micaías e perguntou: por qual caminho passou o Espírito, letra maiúscula, do Senhor ao sair de mim para falar com você? Ou seja, se você está falando em nome do Senhor, o Espírito teria que passar em mim. E ele não passou por mim. Porque ele estava convicto que ele só mentia, nunca sentiu a presença de Deus. E agora ele sentiu uma presença diferente, que ele acreditava que era de Deus. Mas Micaías disse que era um espírito mentiroso, um espírito enganador. Por isso enganou ele, convencendo ele de que era o Espírito de Deus. Da onde passou o Espírito por mim para falar por ti? Deu uma bofetada no profeta. Micaías, versículo 24, respondeu: eis que você verá no dia em que estiver correndo, de quarto em quarto, câmara em câmara, quarto em quarto, tentando se esconder. Então o rei de Israel disse: prendam Micaías e levem-no de volta a Amon, governador da cidade, e a Joás, filho do rei, e digam: assim diz o rei, metam este homem na cadeia e o ponham a pão e água até que eu volte em paz. Ou seja, coloca ele na cadeia e faz ele sofrer. Dá só pão e água para ele até que eu volte em paz. Porque a hora que eu voltar em paz, ó, não precisava dizer, era isso que ia acontecer. Porque ele seria mentiroso. Se Deus disse isso, eu vou para a guerra, porque eu mando em mim. É isso que o Acabe estava dizendo. Eu vou para a guerra. E se eu voltar em paz, ó, Micaías. Versículo 27. Micaías disse: se o rei de fato voltar em paz, é porque o Senhor não falou por meio de mim. E acrescentou: que todos os povos ouçam isso. É forte isso, amados. O homem de Deus, ele fica firme. Ele disse assim: ó, se você voltar em paz, Acabe, eu sou mentiroso. Se não acontecer isso que eu estou dizendo, você vai mesmo. E eu vou ficar lá atormentado, empunhado em cárcere, né? Tudo bem. Mas você não vai voltar para me degolar. Porque Deus me usou para falar isso para você. Versículo 28. Queridos, agora vem uma situação. O Josafá, aquele homem de Deus. O Acabe é um perturbado, um endemoniado que acha que é de Deus. Mas o Josafá não deveria falar assim: olha, rei Acabe, ó, depois dessa palavra de Deus, eu já entendi que eu não devo ir junto com você. Eu não sei o que você pensa, não importa o nosso parentesco, eu sirvo a Deus e eu não vou ir com você. Me perdoe, tchau, estou indo embora. Não deveria fazer isso, Josafá, queridos? Mas ele não fez. Ele foi junto com o rei Acabe, sabendo que Deus não era a favor disso. Quantos homens de Deus, amados, sabendo que não devem fazer o que estão fazendo, fazem? Entram em frias, entram em negócios que não agradam a Deus. Vocês estão entendendo? Por causa do quê? Nesse caso aqui, porque ele sabia que talvez se o Acabe fosse para a guerra e voltasse vitorioso, ele talvez faria guerra contra Josafá. Então talvez por medo, Josafá não virou as costas para o rei. Outras pessoas elas fazem por causa de dinheiro, por causa de ganância. Elas entram em negócios que elas sabem que não agrada a Deus, mas elas vão até porque elas acham que elas vão mudar de vida. E muitas vezes o diabo engana elas, falando assim, ó, quando eu ficar bem, quando eu ficar rico, eu vou ajudar a igreja. Não, Deus não precisa disso, meus queridos. Deus quer que você cumpra a palavra dele e viva pela palavra dele. Amém, meus amados? Versículo 28. O rei de Israel e Josafá, rei de Judá, foram atacar Ramote de Gileade. O rei de Israel disse a Josafá: ó, o covarde, o que o covarde faz? Eu vou me disfarçar e entrar no combate, mas você usa os seus trajes reais. Olha o covarde, o que o covarde faz, queridos? Deixou o rei Josafá nos trajes reais, ou seja, aparentemente o combate era o combate de Israel. Ninguém sabia que Judá se juntou a eles. Israel. Então aquele que está vestido de trajes reais, quem é? O rei de Israel. E o rei, o que ele fez? Colocou um monte de armadura, um monte de coisa e foi lá para trás da peleja onde ninguém alcançaria ele. Aí eu sou muito valente. Eu vou, em vez de ficar aqui no cavalo, aqui com trajes reais, eu vou entrar na peleja. Ai, Jesus amado, vocês estão entendendo, amados, como que é o covarde? O líder do povo de Deus que é covarde, que não abraça o leproso, que não abraça o mendigo, que não tem coragem, às vezes toca no mendigo, fica com nojo. Vocês estão entendendo? Isso é mercenário. Aquele que vê um leproso, não fica longe de mim. Hoje é a mesma coisa, amados. Hoje tem pessoas que estão doentes, elas precisam de oração. Tem pessoas, líderes, não vou colocar o povo, amados, mas os líderes que são chamados por Deus, eles têm a autoridade para anular.
Mas muitas vezes eles fazem o quê? Eles se escondem por causa do medo. O Acabe, o que ele fez? Se escondeu por causa do medo. Cadê? Onde é que eu parei, Cris? Tá, agora aqui no versículo 28, agora, cadê o 29? O rei de Israel, 29, o rei de Israel disse a Josafá: eu vou entrar no combate, mas você usa seus trajes reais. E assim o rei de Israel se disfarçou e eles entraram no combate. Ora, versículo 30, o rei da Síria, os inimigos, havia ordenado aos capitães e aos seus carros de guerra que não lutassem nem contra pequenos e nem contra grandes, mas somente contra o rei de Israel. O rei da Síria estava decidido, falou: eu não quero que vocês fiquem perdendo tempo na peleja. Vão direto no rei e mata o rei, que acaba a peleja. O rei da Síria estava decidido. E quem é que estava vestido de trajes reais? Exatamente. Versículo 31. Quando os capitães dos carros viram Josafá, o crente, disseram: aquele é o rei de Israel. É o rei de Israel? Não, era o rei de Judá. E se dirigiram até ele para o atacar. Quase Josafá morre, amados, por causa de uma besteira. Porém, Josafá, o que ele fez? Gritou. Ele não tinha defesa, amado. Eles vieram, todo o povo da Síria veio de encontro com o rei de Israel. Eles iam acabar com o rei para acabar com a guerra. Então toda aquela tática que eles fizeram já caiu por terra. Josafá ia perder a cabeça por engano. Não era a peleja dele, não, ele não devia estar ali. Deus falou que ele não era nessa guerra. Deus falou o resultado dessa guerra. E Josafá, você, homem de Deus, mulher de Deus que está me ouvindo, olha só o perigo que ele correu. Ele ia morrer ali, amados, perder a bênção dele, provavelmente a salvação dele, por uma desobediência, por fazer aquilo que Deus não mandou ele fazer. Ah, eu vou junto porque nós somos parentes, nós estamos ligados. Lembra do jugo desigual. O que o diabo ele quer? Ele não quer que... Às vezes a pessoa pensa assim: ah, não, eu vou evangelizar o fulano porque eu vou evangelizar. Não, amado. O diabo está preparando para você cair. Se Deus não mandou você fazer isso, não faça. Não ache que você está acima de Deus, acima de qualquer coisa. Lembra do Salomão, com toda a sabedoria, ele caiu. Por quê? Porque ele simplesmente se rebelou, desobedeceu uma ordem direta de Deus. Não case com as estrangeiras. E ele teve 1000 mulheres. Imagina, o rei teve 1000 mulheres. A grande maioria dessas mulheres eram estrangeiras. E no final da vida dele, ele estava adorando outros deuses. Vocês entenderam, meus queridos? Estão me acompanhando? Quem tá me assistindo aí? Simone, Nicodemos, glória a Deus, meus queridos, em nome de Jesus. É que demora um pouquinho. Ana Maria, Deus abençoe Guaratuba, o povo de Guaratuba, Deus abençoe em nome de Jesus. Está lá o missionário Veiga, a missionária Marli, estão acompanhando a gente lá de Guaratuba também. Deus abençoe vocês, queridos, em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Vamos ver lá, vamos continuar. Agora versículo 31. Quando os capitães dos carros viram Josafá, disseram: aquele é o rei de Israel. E se dirigiram até ele para o atacar. Porém, Josafá gritou, olha o desespero. E o Senhor o socorreu. Deus os desviou dele. Olha que coisa linda, amados. Deus teve que fazer dar um grande livramento. Você vê que a Bíblia fala que nós não podemos tentar o Senhor teu Deus. Vocês estão entendendo que nós não podemos? Josafá, ele não tinha essa maldade no coração: vou fazer porque Deus é comigo. Não, ele cometeu um grande erro. E por causa do coração dele, por causa do amor que ele tinha por Deus, Deus deu um livramento para ele. Amém, amados? O que Deus quer de mim, o que Deus quer de vocês, queridos, não é que você acha que você faz a vontade de Deus, não, mas é que você tem um coração voltado para Deus, um coração bom, que quer fazer o que é certo. Porque mesmo quando você estiver errado, a Bíblia diz que aí vai se cumprir aquela palavra: eu vou dar ordem aos meus anjos para te guardarem, para que você não tropece teu pé em pedra, para que você seja abençoado. Olha lá, então Deus desviou deles, queridos. Versículo 32. Quando os capitães dos carros de guerra viram que não era o rei de Israel, deixaram de perseguir. Ó, foi por pouco. Amém, amados? Não esteja onde Deus não quer que você esteja, tá? Às vezes você tá: ah, eu tô aqui porque eu acho melhor, eu tô lá. Não. Onde é que Deus quer você, amados? Coloque isso como ministério. Onde que Deus quer você? Eu conheço tantas pessoas, amados, que dizem: olha, Deus falou para mim estar nesse ministério, e não estão, por desobediência. Vocês estão entendendo, queridos? Continua com o coração voltado para Deus, que Deus vai te dar livramento. Mas não esteja, amados, porque o sofrimento
preço a se pagar, não vale a pena. É melhor obedecer, é melhor se sujeitar a Deus. A Bíblia diz que aquele que se humilhar será exaltado. Mas aquele que se exaltar, aliás, a Bíblia diz que a soberba, ela precede a queda. Começa com a soberba e depois vem a queda. Olha lá, queridos. Versículo 33. Então um homem, olha, a guerra estava lá. O Acabe estava lá escondidinho. O Josafá passou um apuro, agora quase perdeu a vida. Versículo 33. Então um homem entesou o arco e atirando ao acaso... Onde é que, quem que é esse acaso? Você que era rei da onde esse acaso? Quem que era o acaso, queridos? Sabe o que ele fez? Ele pegou um arco e fez assim, ó. Soltou. Ele não mirou. O acaso ele tirou a qualquer lugar. Ele pegou um arco, mirou para cima em direção aos inimigos, ó. E aquela flecha voou. O que aconteceu com essa flecha, queridos? Será que você desconfia? 33. Então um homem entesou o arco e atirando ao acaso, atingiu o rei de Israel por entre as juntas da sua armadura. Meu Deus, não podia bater na armadura e cair? Não podia bater no escudo? O homem estava coberto com capacete, máscara, com roupa, tudo aquelas roupas de ferro deles lá. E ela veio, a flecha ela veio bem por entre a junta, amado, e feriu onde tinha que ferir. Por quê? Porque Deus falou, meus queridos. Não adianta se esconder de Deus. Eu estava vendo a irmã Denise. Jefferson está acordado, Jefferson? Um abraço para você, meu amado. Em nome de Jesus. Mas eu quero vocês, o Jefferson acordado lá na igreja também, que lá ele fica assim, ó. Jefferson é meu amigo, eu amo ele. E a Rebeca também, um beijo para a Rebeca. Princesinha, né? A Elis, Deus abençoe eles, em nome de Jesus. Ivonei, Deus abençoe sua vida, querido. Missionário Veiga, missionária Marli Caldas, Alessandro Sena Martins, Deus abençoe sua vida, querido, em nome de Jesus. Quem mais está ali? Ali já foi visto, amém. A irmã Simone e o irmão Nicodemos. Amém. Glória a Deus. Deus abençoe. Vamos concluir aqui, meus amados, ó. Versículo 33. Então um homem entesou o arco e atirando ao acaso atingiu o rei de Israel por entre as juntas da sua armadura. Então o rei Acabe disse ao condutor do seu carro: dê a volta e leve-me para fora do combate, porque estou gravemente ferido. A batalha se intensificou naquele dia. Quanto ao rei, segurou-se em pé no carro de frente para os sírios. O rei estava ferido, estava morrendo, escorrendo sangue. Ele pediu para o soldado, olha o orgulho, até na morte, queridos, ele não se sujeitou a Deus. Os servos dele estavam lá segurando ele em pé, caindo lá, ó, segura eu aqui, seguraram, para que os sírios tivessem a impressão de que ele estava em pé e que estava sendo vitorioso. Ainda estava, mas ele estava lá morrendo aos poucos, o sangue dele desvalindo, a vida dele indo embora. Olha o que o orgulho faz com as pessoas, queridos. 34 novamente. A batalha se intensificou naquele dia. Quanto ao rei, segurou-se em pé no carro de frente para os sírios até a tarde. Mas ao pôr do sol, morreu. Glória a Deus, queridos. Eu quero que vocês fiquem essa palavra, meus amados, em nome do Senhor Jesus. Nós vemos ali o Josafá. Ele representa um grande homem de Deus, um crente de verdade, amados. Mas os crentes de verdade também são sujeitos a erro. O único que não erra é o Senhor Jesus Cristo. Ele veio e não errou, mas enquanto ele passou aqui, ele foi perfeito em tudo. E ainda assim foi condenado, crucificado como um bandido. Vocês estão entendendo, amados? Então nós nunca vamos ser perfeitos aos olhos humanos. Mas o perfeito aos olhos de Deus é aquele que não se afasta de Deus, aquele que não desiste de Deus, aquele que erra, tropeça, mas pede socorro para Deus. E Josafá, ele cometeu um erro ali grave, foi indo, fechou os ouvidos para não ouvir a palavra de Deus, fechou os olhos para não ver o que estava acontecendo através da profecia do Micaías. Ele sabia o que deveria fazer. Amém, queridos. Um abraço para a irmã Marli Fernandes. Deus abençoe a sua vida, querida, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Glória a Deus. Ele sabia o que deveria fazer, queridos, mas ele não fez. Ele foi indo para a guerra, por pouco não mataram ele por engano, mas não era para ser ele. E Deus, na sua misericórdia, poupou a vida dele. Glória a Deus, queridos. Glória a Deus pela misericórdia de Deus. Mas Josafá foi obstinado.
A obstinação é um pecado muito grave, amados. Israel ele tem esse sinônimo de serem obstinados. A Bíblia fala muitas vezes, povo obstinado. Deus falava obstinado, povo de dura serviço, povo obstinado. Ou seja, eles pecavam, eles fechavam os olhos para não querer nem saber. Eu vou fazer ponto final porque eu sou assim. Aí os crentes que são assim, a carne é fraca, Deus sabe quem eu sou. Se ele não quisesse diferente, ele não teria me feito diferente. Ele sabe. Irmãos, não faz isso não, queridos. Não tenha um coração mau diante de Deus. Você pode ser cheio de defeitos, vai falar, Deus, eu tenho todos esses defeitos, mas eu quero fazer a tua vontade, eu quero te agradar, que o Senhor puder mudar de mim, eu quero mudar. Peça isso a Ele, amados. Aproveita esse momento, nós vamos estar realizando mais cultos pelo Facebook. Eu acredito que amanhã ou terça-feira nós vamos estar novamente fazendo um culto. Eu estou em jejum, nós estamos em jejum hoje, amanhã e depois, então eu vou estar fazendo um outro culto amanhã e outro na terça-feira, amém, amados? Para nos fortalecer. Mas vocês viram que a palavra, ela se repete, é sempre essa mesma armadilha, sempre as mesmas táticas que o diabo tem. Você vê lá em Eclesiastes que a Bíblia fala que tudo, nada é novo, tudo se refaz, as coisas acontecem, é um ciclo, acaba, vem outro, o ciclo acaba, vem outro. Nós já tivemos a Primeira Grande Guerra Mundial, a Segunda Grande Guerra Mundial, e provavelmente daqui a mais um tempo nós vamos ter a Terceira Grande Guerra Mundial. A Bíblia diz que todo mundo vai se reunir para pelejar contra o povo de Deus, meus queridos. Então, o ciclo vai se fechando, vai acontecendo de novo. O inimigo ele trabalha sempre da mesma maneira. Então os filhos de Deus têm que se atentar para quê? Para a vontade e para a palavra de Deus. E a ligação que nós temos com Deus é fé, confiança, nos entregar ao caminho que leva a Deus, que se chama Jesus, o Cristo, o Salvador, o Messias. Glória a Deus, meus amados. Fica com essa palavra em nome do Senhor Jesus Cristo. Deixa eu fazer uma oração com vocês, meus amados. Vem cá, pastora, vem cá do meu lado. Vem cá as crianças também. Coloca ali, filho, do ladinho ali para ter mais do cara aqui. A princesinha tá de pijama. Amém. Queridos, eu queria fazer o seguinte. Se você estiver na sua casa, pega um pouquinho na cozinha, passa um pouquinho de óleo na sua mão. Deixa eu pegar aqui. O Pedro, pega lá, filho, aquele azeitinho. Vai lá na sua casa, queridos, coloca molha um pouquinho de óleo. Assim, não é para lambuzar, só um pouquinho de óleo. E quem mais estiver assistindo, ou se alguém quiser, nós vamos fazer uma oração com azeite, nós vamos orar e profetizar. Amém, meus amados? Aí eu quero que vocês vão fazendo, colocando ali à medida que vocês estiverem com esse olhinho, procura lá um olhinho, coloca na palma da mão assim, um pouquinho, ó, uma gotinha assim, só para molhar, outra gotinha. E nós vamos fazer uma oração com óleo. Amém, queridos? Tá vivo o óleo. Tá vivo o óleo. Abre a mãozinha aqui. Esse aqui tá quase acabando, mas é só um pouquinho. Cadê? Não tem outro lá, filho? Na janela, filho. Esse aqui já tá bom. Por isso que tava pulando. Tá pulando tá agora. Tá um delay. Sabe por quê? Porque a gente começou, aí depois ligou, aí começa desde o começo, o pessoal vem inteiro. Eu vejo com delay, queridos, tá? Eu tô vendo ali agora tá caindo o negocinho da minha mão, pra você ter ideia. Pai. Quer colocar na carga, né? Ele não precisa. A gente vai assistir dali, né? Deixa eu coloca no pretinho. Não achou? Na janela, filho, não? A mãe vai lá ver. Só um minutinho que eu vou pegar o azeite. A mãe vai achar, vai te dar um puxão de orelha. Eu troquei, já tava. Não, mas o povo ele sabe. Ela cabe e cai. Abre a mãozinha, querido. A mãe recebeu, não? A mãe recebeu um pouquinho. Pedro? Isso. A Bela também? Pronto. Você recebeu, princesa? Coloca nesse cima. Ela veio aqui pedir carinho. Estende as tuas mãos para trás, querido. Pra lá. Glória a Deus. Amados, só um pouquinho, perdão. Vocês já estão com azeite aí, queridos? Quem está com azeite, escreve glória a Deus ali. O missionário Veiga, a irmã Simone. Pega o azeite, amados. Mas eu quero que vocês me mostrem que vocês estão com azeite. Como que vocês vão fazer isso? Faz um joinha. Faz um joinha, mas não um azulzinho. Faz um joinha ali nos comentários, senão eu não vejo.
Para mim saber que vocês já estão prontos para nós fazermos essa oração juntos, tá bom? Pega um pouquinho de azeite da cozinha mesmo. Eu vou consagrar ele a Deus e nós vamos profetizar. Estela, apareceu todo mundo olhando para cima. Isso. Isso. A missionária Marli, já glória a Deus. Simone, glória a Deus. A missionário Veiga, glória a Deus. Quem mais, queridos? Tem um delay, tá bom? Nicodemos, glória a Deus. Isso mesmo. Quem mais, queridos? Coloca ali que daí nós vamos fazer oração. Vou guardar um pouquinho para todo mundo. Elis, glória a Deus. Glória a Deus. Você viu que tem um delay ou não? Adão, Pedro. O Adão está assistindo agora, entrou agora. Adão, vai lá pegar um azeite, Adão. Pega um azeite, coloca na mão, nós vamos orar juntos. Glória a Deus. Alessandro, glória a Deus. É isso, está com azeite na mão já. Quem mais, meus queridos? Quem mais? Pega o olhinho, coloca na ponta da mão e dá um joinha ali. Amém, queridos? Isso. O missionário veio já está ok. Glória a Deus, missionário. Quem mais, meus queridos? Quem mais? Caroline, glória a Deus, Caroline. Nicodemos, Marli Caldas. Tem mais um ali que atropelou. Pode ver adiante. Ou aí, não tem problema. Denise, glória a Deus. Em cima então. Não dá pra me ver aqui, né? Não tem. Não? Não tem. Tá. A Mute, glória a Deus. A Luana. A Luana lá de Cambé. Ó, a Luana, Deus abençoe, querido. Glória a Deus. Irmão Edson. O irmão Edson, glória a Deus. Um abraço, irmão Edson, irmão Luana lá de Cambé. O Simon, é verdade. Tá um moção já o Simon. Deus abençoe os irmãos de Cambé. Marquinho Cambé, um abraço pra você, meu querido. Deus abençoe a sua vida, tá? Não sei se você tá assistindo agora ou vai assistir depois. Deus abençoe a sua vida, meu irmão, em nome de Jesus. Pastor Diego, missionária Jaqueline, Deus abençoe vocês que já estão ungidos aí. Glória a Deus mesmo. Quem mais, queridos? Bituruna, tem alguém que já está pronto em Bituruna? Tem a Mute, né? Simone já está. Julielma, glória a Deus, Julielma, glória a Deus. Mais quem, meus queridos? Eu acho que o Nilton está lá no dia. O pastor Nilton está junto com você, Diego? Ele está ali, ó. As crianças. As crianças, hein? As missionárias. As missionárias, missionária Magna, missionária Jaqueline. Glória a Deus. Glória a Deus. Quem mais, queridos? O Vardo, glória a Deus, já está ungido. Ivonei também está ungido. Glória a Deus, Ivonei. Glória a Deus. Glória a Deus. Fazer oração? Vamos fazer oração, ó. Eu vou ficar mais, acho que uns 10 segundinhos, 20 segundinhos só esperando. Tá? Aí nós vamos começar a oração. Glória a Deus. A Bela está aqui. Giovanni, amém. Giovanni também está ungido. Ungido. Amém, Luana. Glória a Deus. Glória a Deus. Amém. Vem, pastora, vem para cá. Amém. Queridos, eu gostaria que vocês levantassem as mãos de vocês assim, ó, onde vocês estiverem. Deus me deu essa autoridade. Está todo mundo aqui? Isso. Sim. Amém. Meu Pai querido, em nome do Teu Santo Filho Jesus, Pai, eu peço que o Senhor venha consagrar, Senhor, as mãos dos Teus filhos. O Senhor disse que onde um filho Teu tocasse, abençoado seria, Pai. Eu peço que o Senhor venha consagrar essas mãos, Pai. Em nome de Jesus Cristo, com a autoridade que o Senhor me deu, Pai, eu os abençoo. Aonde essas mãos tocarem, milagres acontecerão. O mal será desfeito, Pai. Não é porque eu ou eles merecem. Não, ninguém merece nada. Mas para que o Teu nome seja glorificado, Pai querido. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus. Coloca as tuas mãos no alto da sua cabeça, queridos. Faça assim, ó. Coloca as mãos no alto da sua cabeça. E diga assim, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Todo mal. Sai da minha vida. Sai da minha família. Sai da minha casa. Em nome de Jesus. Sai dos meus caminhos. Diga, vai embora. Espírito de morte. Contendas. Fracassos. Fala, trabalhos de feitiçaria. Diga, vão embora. Doenças. Em nome de Jesus. Todo mal. Joga a mão e diga, sai. E sai. E sai.
em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Aonde você colocar essas mãos, abençoado será. Você vai colocar essas mãos no enfermo, você vai ver que vai vir essa oportunidade. E essa unção, ela não vai sair quando você tomar banho, meu amados. Ela está sobre a sua vida pelo poder do nome de Jesus Cristo. Você vai tocar numa pessoa que está no vício das drogas, vai tocar... Pastor, eu não consigo tocar na pessoa, ela não mora aqui. Você vai levantar as mãos em direção que você acredita que ela está e vai falar assim, fulano de tal, vai dizer o nome da pessoa. Eu te abençoo em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. E Deus vai abençoar pela tua fé e pela minha fé. Em nome de Jesus Cristo, sejam todos abençoados. Amém. Amém. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Queridos, Deus abençoe vocês e até o próximo culto. Em nome de Jesus Cristo.